Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 52. Moradores do bairro Santa Cecília, em Pindamonhangaba, procuraram a nossa reportagem para denunciar a situação de abandono no local. A falta de sinalização no trânsito é o principal problema, que coloca em risco os pedestres e motoristas que circulam pela região. O ponto de ônibus está em péssimas condições e pior, há cerca de 4 meses, os moradores do bairro Santa Cecília que precisam do transporte público só têm como ir ao centro. Já para voltar, a tarefa é mais difícil. Tem ônibus só para descer, para subir não tem. Então eles passam reto e os idosos, crianças, tem que descer tudo lá embaixo e subir esse morro enorme aqui. Tudo com sacola na mão. Eu acho que é muito desumano isso. De acordo com os moradores, apesar da placa sinalizar ponto de parada de ônibus, nem sempre é respeitado. Outro problema é a falta de faixa de pedestres. Em uma avenida movimentada como esta, passar de um lado para o outro pode se tornar uma tarefa difícil. Aliás, quase impossível. Eu vou tentar fazer isso. Vamos lá? Eu demorei alguns minutos e ainda tive que correr para atravessar. Agora imagine quem tem problemas para caminhar. O quanto isso pode se tornar um risco à vida. Eu venho sempre com alguma coisa, que eu vou à cidade para fazer compra. E tenho de andar carregando. É o maior risco que a gente tem. Atravessar essa avenida é o perigo, vocês estão vendo pelo movimento que tem. Quem mora aqui acha que a rotatória deveria ser na entrada do bairro para facilitar o acesso de carros e ônibus. A gente gostaria que a prefeitura revesse esse conceito que ela fez aí, essa rotatória, na minha opinião, e de muitos moradores que foi errada, que ela colocasse na entrada do bairro, no começo aqui, com quem vem sentido cidade e bairro, né? Não onde colocaram, lá no final lá. Se não bastasse tudo isso, as calçadas também não facilitam em nada a vida deles. Nesta aqui, a guia é rebaixada, como manda a legislação. Mas em um pequeno espaço encontramos uma verdadeira barreira que impede a continuidade. E isso segue em toda a calçada. O bairro está abandonado. Tem buraco nas calçadas, mato nas calçadas, as calçadas mal feitas, sabe? Tudo complicado. Por meio de nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que foram feitas audiências públicas para ouvir a população sobre a localização e construção da rotatória de acesso ao bairro. Informou ainda que nos últimos anos providenciou melhorias no local, como reforço na pavimentação das ruas e calçadas. Mas não foi isso o que acabamos de ver na reportagem. O DEINTER, Departamento de Polícia Judiciária do Interior, realiza hoje uma mega operação em todo o Vale do Paraíba. Até o momento, em Taubaté, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de 7 pessoas. 5 menores também foram detidos, todos por envolvimento com o tráfico de drogas. Foram apreendidos 530 gramas de crack, 150 pedras da mesma droga, 8 pássaros silvestres e brinquedos contrabandeados. O balanço final da operação será divulgado esta tarde em São José dos Campos. E o Ministério da Justiça divulgou nesta semana um mapa da violência que aponta que a criminalidade tem sido maior em cidades do interior. Taubaté é um reflexo do que o estudo mostra. E o pior, 75% dos homicídios ocorridos este ano no município ainda não foram solucionados. O ano nem bem terminou e 71 homicídios foram registrados em Taubaté, aumento de 45% em relação ao número total de crimes em todo o ano de 2010. Mapa da Violência 2012, divulgado esta semana pelo Ministério da Justiça, aponta que a criminalidade tem sido maior nas cidades do interior. O delegado responsável pela investigação dos casos aponta um agravante. Este ano, a cidade teve mais homicídios consumados que tentativas. As ações hoje em relação ao homicídio foram mais mesmo ações de execução. A maioria em relação ao tráfico de drogas. Nós temos que os traficantes hoje, eles têm procurado ter uma ação mais direta no sentido de eliminar concorrentes, eliminar possíveis problemas que eles possam ter na sua atividade. Dos mais de 70 homicídios registrados em Taubaté este ano, 19 deles foram esclarecidos. O delegado afirma que um dos motivos para o aumento da violência é a impunidade. Nós temos, inclusive, uma preocupação muito grande com isso,
até mesmo porque nós temos que mostrar para a sociedade que, na realidade, os crimes não ficam impunes. Evidentemente que alguns demoram mais para serem concluídos e esclarecidos e outros menos. Seu Vicente sabe bem o que é o sentimento da impunidade. Desde fevereiro, quando o filho de 19 anos foi assassinado, ele procura entender o motivo do crime. Me sinto um tanto indignado porque eu queria saber a razão de tudo isso, porque se ele mereceu, se de alguma forma ele procurou isso. E você ainda tem esperança, expectativa de que o caso do seu filho seja solucionado? Sem dúvida. A esperança não é o último que morre, a esperança não morre, né? Então eu tenho sim, tenho esperança sim que eu vá descobrir qual é a razão disso tudo. E 3 homens foram presos ontem à noite em Lorena por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma. A ocorrência foi no bairro Secap. Por lá, a polícia apreendeu 3 veículos, uma moto, um revólver calibre 38, munições e cerca de 1,5 kg de droga, como maconha e cocaína, além de um celular e quase R$18 mil em dinheiro. Um dos homens era procurado pela justiça. Todos eles foram encaminhados para a cadeia de Guaratinguetá. E veja a seguir a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana em toda a região. Agora, 12h58, a gente